Deus, ele estava no espírito de oração aqui atrás, e Deus ele me deu uma palavra assim, tanto que complicada, mas às vezes a gente tem que se ligar que para chegar a um determinado lugar a gente tem que respeitar o processo da vida. E aí Cristo às vezes ele fala assim, ó, é necessário não pular etapas. Porque às vezes a gente quer, o ser humano ele é muito imediatista. Nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Mas Deus ele vai falar aqui através dessa palavra que se encontra em Atos 27. Atos 27, Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Às vezes a gente está muito mais preocupado simplesmente com o final, mas às vezes Jesus ele quer falar com a gente bem no meio. No meio do caminho ainda tem resposta de Deus para nossas vidas. O destino de Paulo em Atos 27 é sair de um determinado lugar para chegar a Roma, ele ter que ir com César. Só que aí durante o caminho acontecem umas adversidades, uns probleminhas, mas às vezes um problema ele pode salvar outras pessoas. Através de um problema, você está envolvido em um problema, você pode salvar a vida de outras pessoas, você sendo um canal de bênção para aquilo. Atos 27, primeiro versículo. Quando se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramatino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidon. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, e tendo atravessado o mar ao longo de Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio a Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar neles. Aqui eu vou terminar. Paulo está com destino a Roma, só que Paulo ele está indo a Roma não da maneira como ele gostaria. Ele está preso com os outros presos num navio, indo até o seu destino, que seria Roma, para encontrar com César, o imperador do Império Romano. Porém, durante o caminho vai ocorrer o que? As dificuldades, os eventos eles se levantam, as adversidades elas vêm, mas aí Paulo está tão firmado em Deus, está tão firmado em Cristo Jesus, que ele não olha simplesmente para a situação. A situação é de adversidade no ambiente, mas só que ele está aqui na intenção de acalmar quem está ao redor dele. Às vezes na nossa casa o momento é de turbulência, o momento é de aflição, as adversidades elas estão dizendo tudo ao contrário contra nós, mas quem está firmado em Cristo Jesus tem que acalmar aquele que não está firmado na rocha. Às vezes é um esposo, é um filho, é sua esposa. Quem está verdadeiramente em Cristo, firmado em Cristo, não pode olhar simplesmente para a adversidade e deixar a adversidade simplesmente dominá-lo. Só que o início da viagem, ele é bem tranquilo, porque tanto é que eles vão parar em Sidon, e quando eles chegam em Sidon, a Bíblia não menciona nenhum momento de levante, nenhum momento de adversidade, nenhum momento de mar revolto. E é interessante que a Bíblia é o único momento ali que menciona que Paulo esteve em Sidon. Logicamente, para ele ter amigos no local, significa que em algum momento ele passou anteriormente lá, e ele cultivou e ele plantou ali a amizade. Ele cultivou a amizade ali com aqueles homens, com aquela população, com aquele povo ali. Ou seja, aquele povo vendo ele no estado de preso, veio e cuidou dele. Às vezes Deus ele permite nós passearmos, ou seja, nós nos conduzirmos, nos deslocarmos a algum lugar para nós cultivarmos uma amizade. E aí, às vezes, no momento da nossa adversidade, no momento da nossa fraqueza, alguém que nós socorremos lá atrás, lá no passado, está aqui na frente para poder nos ajudar. Porque e aí vai se cumprir o que se fala em Eclesiastes 11. Lança o pão nas águas, porque amanhã ou depois você não sabe onde é que você vai precisar. Ou seja, a gente tem que fazer o bem sem olhar quem. Às vezes a gente tem que fazer o que é preciso fazer para lá na frente o Senhor Jesus, quando nós precisarmos, Deus ele enviar amigos para nos socorrer no momento de
sair de Sidom, depois de passar um dia, eles vão percorrer e vão parar em Mirra. E acontece que antes de chegar até Mirra, começa o mar se embravecer, a tempestade começa a se levantar, tudo começa a vir contra o destino de Paulo para ele não chegar ao determinado lugar que seria Roma. Às vezes é assim na nossa vida, nós colocamos um objetivo, colocamos uma meta, e aí às vezes vem que as situações, vem a luta, o capeta ele vem, ele cria cilada dele, ele começa a criar situações para aqueles que estão ao nosso derredor se abater, se levantar, às vezes até mesmo contra nós, e a gente fazer o que? A gente desanimar na fé. Mas aí, quando ele vai chegar até Mirra, eles vão parar lá, e aí o centurião Júlio vai entender o que? É necessário mudar de barco. Só que o que eu venho dizer para a igreja essa noite é: trocar de navio e trocar de barco não vai fazer a tempestade se apaziguar. Fugir da situação, fugir do ambiente, fugir de casa, fugir da luta com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, ou seja lá quem for, não é a solução do problema. Trocar de navio não vai solucionar o problema. Trocar de barco, na maioria das vezes, não soluciona o problema. Você vai voltar para o mar e a tempestade ainda vai continuar se levantando, porque Deus ele não autorizou você trocar sua embarcação. Olha aí. Às vezes a gente olha um momento de desespero e a gente vai o que? Fazer o lógico, o óbvio. Tá ruim aqui, eu não vou lutar não. Vou para um caminho mais fácil. Mas só que há caminhos para o homem que parecem perfeitos, mas é enganoso. Ou seja, trocaram de embarcação, mas o mar ainda continua revolto, continua se levantando. Ou seja, o atalho, eu costumo dizer que o caminho mais curto para o céu, ele pode acabar virando um atalho para o inferno. Aleluia. Tem muita gente procurando, muita gente dentro da igreja procurando um atalho, procurando um caminho mais fácil. Mas só que Deus está avisando: fica na embarcação que eu te mandar. Fica onde Deus te mandou você ficar. Não vá para o outro caminho, porque alguém está falando: olha, é mais fácil. Se Deus determinou a gente ficar em um determinado lugar, a gente tem que esperar com paciência no Senhor até Ele nos tirar de lá, porque do Senhor é que vem a providência. E aí eles voltam para o mar, trocaram de barco, e aí o mar mais revolto ainda, mais agitado ainda, e aí Paulo começa a falar com ele: olha, tem de bom ânimo. Mas ele corrida aqui, Paulo: nossa, o mar está revolto, está tudo conspirando contra nós não temos salvação, estamos olhando a dificuldade. Como é que você fala para nós que temos bom ânimo? Deus ainda há de prover no meio da tempestade, Deus ainda há de prover no meio da dificuldade, Deus ainda há de prover no meio da adversidade, porque Deus ele só faz um milagre quando o homem ele se esgota os recursos humanos, onde a gente não pode mais fazer nada. Deus ele só entra na nossa escassez quando nós não podemos fazer mais nada. Glória a Deus, aleluia. Deus só faz o milagre quando os recursos humanos se esgotam. Deus ele só há de agir quando ele fala assim: para ele já ficou impossível, agora o meu agir, o meu efetuar é meu. Deus ele não entra em situação que ainda é plausível assim, fazer nas nossas mãos. Fazer nas nossas mãos, igreja. Quando Deus ele entra, o mar e a tempestade, ela ainda há de se acalmar. Mas só que nessa situação aqui, o mar ele não se acalmou. É necessário, às vezes, Deus afundar uma embarcação, parar a gente em um determinado lugar. Porque, às vezes, parar a nossa embarcação em um determinado lugar é sinal de Deus que Ele tem uma estratégia, Ele tem uma obra em um determinado lugar para conosco. Por quê? Porque simplesmente a nossa luta, Deus ele vai parar à medida que nós formos parar numa ilha a ajudar o próximo que está ali naquele lugar. Por quê? Porque quem olha para o seu próprio umbigo está esquecendo o amor de Deus. Querer ajudar o próximo é amar o próximo como a ti mesmo. Porque quem olha simplesmente para si, começa a olhar, ou seja, os seus egos, a sua dificuldade, está muito mais focado nos seus próprios interesses e não focado nos interesses do Senhor Jesus. Tem muita gente olhando para o seu próprio umbigo, só que o Evangelho não é para nós olharmos para o nosso próprio umbigo, é para nós olharmos o irmão que está na dificuldade, está na adversidade, é nós estendermos a mão, é nós ajudarmos, é nós falarmos do amor do Evangelho, é nós cultivarmos o amor de Cristo, para que aí o Espírito Santo de Deus venha trabalhar, venha atuar, venha converter e venha operar, porque agindo Deus, quem pedirá nada ninguém, porque nós olhamos
simplesmente para nós primeiro. Mas só que nós somos seres humanos orgulhosos muitas das vezes. Nós estamos muito mais interessados nos nossos próprios conflitos, nas nossas próprias adversidades. Nós acabamos, esquecemos olhar o que é a dificuldade do nosso irmão. A empatia tem ficado muitas das vezes em segundo, até mesmo em último lugar. Só que com Deus, nós temos sempre que olharmos para nós, mas principalmente olhar para quem está passando por situações talvez pior que a nossa. Deus, ele não está simplesmente dizendo assim, ó, está vindo o vento forte, está vindo a tempestade, ó, pula no barco e às vezes vai te dar a solução. Não, você tem que continuar no barco, mesmo quando o mar estiver revolto, porque só é necessário nós sairmos do barco quando Deus, o Senhor Jesus, ele nos autorizar, irmão. Às vezes o caminho mais fácil é muito simples, a gente acha que ele vai solucionar as coisas, só que não vai solucionar não, irmão. Nós temos que perseverar e continuar no barco, trocar de embarcação, trocar de esposo, trocar de marido, não vai trazer a solução. Às vezes é necessário nós perseverarmos. Deus está falando, existe um propósito nesse casamento, existe um propósito nessa família, existe um propósito naquele lugar. Eu só vou te tirar do ambiente quando você estiver disposto a lutar, você estiver disposto a jejuar, você estiver disposto a perseverar em oração. Assim que Deus ele vai agir, irmão. Não é simplesmente quando nós nos acovardamos, porque o covarde ele não vai ver Deus nunca. E sim os corajosos, aqueles que tomam a atitude de perseverar em Cristo. E aqui nessa situação, aqueles homens eles começaram a ficar com medo. Ficaram o quê? Com medo do mar. Mas Paulo está dizendo, tem de bom ânimo. E aí eles vão que atracar um porto, chamado Bom Porto, se eu não me engano. E passando muito tempo, dificilmente chamados Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Liceia. Ali nesse porto, era um lugar de seguro, era um lugar de refúgio temporariamente até a tempestade que se acalmar. Mas só que aqueles homens estavam tão ansiosos em voltar para o mar, para chegar ao seu destino, que às vezes a ansiedade ela toma conta de nós, irmão. Nós deixamos a ansiedade, ela muitas das vezes nos dominar diante da situação. Nós estamos deixando que, olhando as circunstâncias das ocasiões, estamos deixando nos dominar, nos levar por ela, porque nós queremos justamente chegar na solução do nosso problema. Queremos muitas das vezes chegar na solução daquele lugar, queremos muitas das vezes a resposta, queremos que o caminho mais rápido, mas só que é necessário na tempestade o Senhor Deus ele nos ensinar, nos admoestar, nos proteger, falar assim, ó, às vezes você está errado e você não está percebendo, é necessário eu atracar o teu navio para eu começar a te dar um despertamento. Olha, desperta, quero falar contigo. Às vezes Deus está nos avisando, está nos alertando e nós estamos fazendo ovelha de um mercador, está entrando no ouvido e saindo em outro. E aí Paulo está falando, fica aqui, ó, fica aqui nesse porto seguro até as coisas se estabilizarem para a gente voltar para o mar e voltar a guerrear e voltar mais forte. Às vezes isso é um sinal que Deus está querendo falar assim, ó, se esconde por um momento na caverna, vai Elias para a caverna, se fortalece ali, ora, busca e jejua, fique em espírito, para você depois voltar mais forte para o campo de batalha. Mas só que não, a gente quer fazer o que? Tudo de imediato. Mas só que o nosso Deus ele não é um Deus de imediatista. Porque o fruto do Evangelho não é simplesmente nascer e morrer hoje, é simplesmente o processo da caminhada. Respeite os processos da vida que Deus tem para com você. Às vezes você quer a promessa muito rápido, mas é necessário Deus ele te ensinar até você chegar no lugar de promessa. Porque para você às vezes abrir uma loja, Deus ele tem que te preparar naquele percurso, na sua caminhada. Deus ele tem que às vezes criar situações para você aprender, você quebrar a cara, você olhar assim e falar, poxa, verdadeiramente eu ainda não estou pronto para o cumprimento daquilo. É necessário Deus que nos ensinar, é necessário a gente passar pelas dificuldades, é necessário não fugir delas, mas aprender com elas. É necessário passar o mar revolto, é necessário sim parar às vezes o nosso barco, para que lá na frente nós venhamos que agradecer, sermos gratos ao Senhor Jesus, porque todo aquele que não respeita o seu processo, quando chega a vitória, ele olha assim, foi muito fácil, para quê? Para que eu vou dar valor a isso? Para que eu vou dar valor a isso aqui? Às vezes é necessário Deus ele nos
quebrantar no meio das dificuldades, porque toda dificuldade na vida do cristão, Deus ele está nos ensinando através de algo. Mas a dificuldade ela só vem aqui para cair. Ela só vem para cair, para verdadeiramente aqueles que estão em Cristo Jesus. Não por aquele que deixa que as circunstâncias, a situação, o momento de dificuldade te dominar, mas aqueles que vão em frente, guerreiam e se dispostam a estar verdadeiramente firmados no Senhor. E aqui eles vão de novo para o mar, a ponto tal que antes de chegar à ilha de Malta, o navio vai se partir. Às vezes é necessário o navio quebrar para que a gente venha aqui, ir para uma ilha, ir para um lugar às vezes de repouso, porque Deus às vezes ele quer falar com a gente num determinado lugar, e às vezes a gente está ainda fazendo o ouvido de um mercador, porque a gente só quer o que? O destino final, a gente não quer respeitar o processo. Nós não estamos querendo respeitar o processo, e esse é o mal dessa geração do Evangelho. Nós estamos numa geração de pessoas muito midiáticas, pessoas que querem o sucesso do dia para a noite, mas não querem respeitar o Evangelho de Cristo, ou seja, o seu galardão era uma construção, porque a vida do verdadeiro cristão é uma construção. A nossa ida até o céu, a nossa ida até encontrar Jesus é uma construção, é uma libertação diária, é um aprendizado diário, é um convertimento diário. É necessário tirarmos os carrapichos e as escamas, é necessário tirar a trave dos nossos olhos, é necessário pararmos de simplesmente nos levar por qualquer por qualquer coisa. Às vezes Deus, o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Por mais que venha a dificuldade, ela venha te bater, não venha querer pular do barco, porque ainda no seu barco há salvação. Mas às vezes ele vai afundar na ilha antes de chegar até um determinado lugar. Mas é necessário Deus ele nos parar. Ele pode até mesmo afundar chegando num determinado lugar, como foi na vida daqueles homens. Mas naquele lugar ali, a ilha de Malta, havia um propósito do Senhor. Para às vezes a gente chega nos 50% do caminho, porque Deus ele tem que nos parar para nos ensinar na ilha de Malta, para depois nós pegarmos uma embarcação nova até chegar ao nosso destino final, que foi o destino de Roma. Deus ele ainda há de fazer coisas novas na nossa vida. Mas sabe qual é o segredo dessa palavra? É não parar. O que eu ia falar para a igreja é: não pare. Deus ainda está no controle da nossa vida. Deus ainda está no controle da minha e da sua vida. Deus ainda está no controle da minha e da sua luta. Deus ele nunca jamais perdeu o controle. Deus ele nunca se deixou levar por emoções humanas. Deus ele ainda cumpre promessa, mas ele só cumpre promessa verdadeiramente na vida daquele que ele é fiel, naquele que é leal ao seu evangelho, naquele que é leal às suas escrituras. E eu aqui agradeço a rica oportunidade.